Bendito seja o nome do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre as suas vidas, amém? Quero cumprimentar nossos irmãos também, amigos que acompanham essa transmissão de qualquer parte do Brasil e do mundo, mas em um caráter muito especial, eu quero cumprimentar os nossos embaixadores e as nossas mensageiras. Hoje estão aí mudando de posto nesse culto de promoção, e há muito, meus irmãos, a refletir, há muito a aprender com uma ocasião como essa. Eu assisti a tudo que aconteceu aqui com um coração repleto de alegria diante de Deus, me sentindo orgulhoso de ver esses adolescentes se desenvolvendo no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, e recordava, irmãos, a minha própria trajetória com Cristo, porque eu sou um embaixador do Rei, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, e cheguei a Cristo Jesus com 16 anos de idade, tive o privilégio de imediatamente ser inserido nessa organização, tive o privilégio de ser discipulado por um jovem muito sábio na minha época, e tive o privilégio de imediatamente ser matriculado numa classe de escola bíblica dominical. Ali o meu ministério foi forjado, ali eu descobri o meu chamado para Deus. Naquele momento eu não sabia o que Deus ainda tinha preparado para a minha vida, mas hoje, no momento em que eu me encontro, como homem e como ministro do Evangelho, eu olho para trás e vejo o quanto que essa experiência foi fundamental para a minha caminhada. Por isso eu não tenho dúvidas de que esses adolescentes que estão hoje aqui diante de nós haverão um dia de ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, nosso Deus. Amém? Mas há muito que aprender com um momento como esse. Eu quero muito que os embaixadores e as mensageiras, principalmente, estejam muito atentos ao que em breves e precisas palavras eu gostaria de transmitir nessa noite. Quero convidar a igreja para lermos o texto em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos do 18 até o 26. 1 Samuel, o capítulo é o 2, e nós vamos ler do verso 18 até o 26. Se você não tiver uma Bíblia, ou tiver com dificuldade para encontrar, nós estaremos projetando aqui no telão o texto para que você possa estar acompanhando. 1 Samuel 2, a partir do verso 18, assim diz a palavra do Senhor. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa, e assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, e teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho, e ouvia tudo que seus filhos faziam, e todo o Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, e disse-lhes: por que vocês fazem estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviam a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Até aí. Irmãos, uma breve recapitulação sobre este grande personagem bíblico chamado Samuel. Tem tudo a ver com o que nós estamos presenciando hoje aqui. Embaixadores do rei, mensageiros do rei. Para a gente falar de Samuel,
a gente precisa falar da mãe de Samuel, Ana, uma mulher temente a Deus, casada com um homem também temente a Deus, chamado Eucana. Porém, que tinha um problema que naquela época era muito mais grave e muito mais penoso para uma mulher do que é hoje. A gente sabe que hoje ainda é difícil para uma mulher a problemática da infertilidade, da incapacidade de gerar filhos. Mas naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ela era considerada amaldiçoada. Ter filhos era um sinal, uma marca da presença e da bênção de Deus. Uma família, ela tinha que ser grande, ela tinha que ter possibilidades de prosseguir a sua linhagem ao longo da história. Então, quando um homem casava com uma mulher, para os irmãos terem uma ideia, e essa mulher não gerava filhos, a lei dava direito a ele para ter uma concubina, para que ele pudesse ter descendência. Tamanha era a visão negativa que a infertilidade feminina tinha. Só que o caso de Eucana e Ana é um caso diferenciado, porque Eucana era um homem que amava tanto a sua esposa, que apesar dessa circunstância, ele preferia permanecer com ela. Porque a lei, inclusive, irmãos, a lei não apenas dava ao homem o direito de ter uma concubina, mas dava ao homem também o direito de repudiar sua mulher. E isso é um assunto para uma outra ocasião, mas eu já queria de antemão aqui afirmar para os irmãos que a Bíblia, em momento algum, permite e vê com bons olhos o divórcio. E quando nós vemos no Novo Testamento a afirmação, na pergunta que foi feita para Jesus, se Moisés havia permitido a carta ao divórcio, nos originais ali não é divórcio, é repúdio. Porque, na realidade, o problema era que muitos homens em Israel repudiavam as mulheres, principalmente aquelas que não podiam gerar filhos. E essas mulheres, pela lei, não podiam trabalhar, não podiam sobreviver, então uma mulher ser repudiada pelo marido era praticamente o seu decreto de morte. Era algo horrível. E essa mulher chamada Ana não podia ter filhos. E a palavra do Senhor diz que ela ia ao templo e ela orava e ela chorava na presença de Deus, até que, numa ocasião, diante do sacerdote Eli, aquela mulher recebeu uma palavra de bênção e ela veio a conceber. E ela orava diante de Deus e dizia: Senhor, se tu me deres um filho, eu devolverei para ti. Quantas mulheres já fizeram isso na vida, irmãos, hein? Quantos pais, quantos de nós, como pai, como mãe, como avós, já fizemos isso uma vez na vida e dissemos: Senhor, se tu me deres um filho, se tu me deres uma filha, eu devolverei para ti. Quantas vezes nossos filhos são entregues nos altares do mal, até com as nossas conivências, ou então com as nossas ausências. Quantos de nossos filhos estão sendo sacrificados nos altares da mentira, das ideologias anticristãs, do ateísmo, das práticas indecentes condenadas pela Escritura Sagrada? E muitas das vezes nós estamos de olhos fechados, de ouvidos trancafiados, para não reconhecermos a nossa falta de comprometimento com a missão da maternidade e da paternidade, que são coisas sagradas que Deus nos deu. Ana disse para o Senhor: se tu me deres um filho, eu o devolverei para ti. Irmãos, milagrosamente essa mulher engravida, e foi justamente isso que ela fez. O menino nasceu e ela o chamou de Samuel, porque a palavra Samuel significa: do Senhor eu recebi. E o menino passou a se chamar Samuel, e quando o menino deixou de mamar, ela foi até o templo, procurou o sacerdote Eli, aquele que disse para ela: vai e que Deus te abençoe. Um dia, quando a viu orando, chorando na presença de Deus, e disse: eu estou entregando o meu filho para que ele permaneça sob os seus cuidados, para que ele cresça na casa do Senhor, para que ele seja instruído nos caminhos do Senhor. E ela entregou Samuel para ser criado pelo sacerdote Eli. E sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Samuel veio a se tornar aquele que, na minha opinião pessoal, foi o maior profeta
da história do antigo Israel. Só que nós temos aqui algumas lições importantíssimas, preciosíssimas sobre a vida de Samuel, que são colocadas diante da nossa consciência. Se não, irmãos, vejamos que este grande homem que Samuel veio a se tornar, ele não foi construído da noite para o dia. E o texto bíblico mostra qual foi a esteira que conduziu Samuel até se tornar o grande profeta que ele veio a ser posteriormente. Nós percebemos aqui, meus irmãos, no versículo de número 18, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda um menino, e vestido de uma estola sacerdotal de linho. Irmãos, Samuel não era um homem feito quando ele já ministrava na presença de Deus. Olha que coisa impressionante, extraordinária. Eu estava observando aqui o nervosismo dos meninos e, ao mesmo tempo, o excelente desempenho que eles tiveram. Isso é histórico, né? Faz parte do desenvolvimento humano. Eles estão sendo construídos, eles estão sendo forjados, e é natural que diante de uma plateia, diante da observação, diante de um grande público, eles tenham esses momentos de timidez. Mas veja o que aconteceu com esse menino, o menino Samuel. E quando a Bíblia fala em menino, aí nós precisamos fazer uma viagem no aspecto histórico e cultural do antigo Israel. O que era chamado de menino naquela época era qualquer ser humano abaixo de 12 anos de idade. Então, quando a Bíblia diz aqui que o menino Samuel ministrava diante do Senhor, isso significa que ele tinha aqui alguma idade até 12 anos. Não sabemos qual seria, mas sabemos que mais de 12 ele não tinha. E com essa idade, ele já ministrava. E olha que coisa impressionante, aqui diz que ele vestia uma estola sacerdotal. Os sacerdotes, irmãos, daquela época, eles tinham um traje, eles tinham uma vestimenta. E ele amava tanto Samuel, ele criou Samuel com tanto amor, com tanto cuidado, que ele já vestia o menino como um sacerdote. Ele já estava treinando aquele menino para ser um obreiro, para ser um pregador da palavra, para ser um homem de Deus. E a Bíblia diz que era a própria mãe de Samuel, Ana, quem fazia aquilo ali. Imagino que com muito carinho e amor, e todos os anos, quando era feito o grande dia do sacrifício pelos pecados do povo, ela ia lá e levava uma nova estola sacerdotal para o menino vestir. Mas o que me chama muita atenção, e eu fiz questão que nós lêssemos aqui, é que Samuel foi construído como profeta e ainda menino, abaixo de 12 anos de idade, pelo que nós vemos aqui, não num período de facilidades para a vida espiritual do povo de Deus. Era um momento de caos. Aqui está escrito, irmãos, que os filhos do sacerdote Eli eram pessoas completamente impenitentes, desrespeitosas. Os filhos de Eli não respeitavam o pai, não respeitavam a Deus, não respeitavam a lei do Senhor, e eram um motivo de vergonha para o sacerdote Eli, o seu pai, e inclusive, pelas palavras de Eli aqui, na repreensão que deu aos filhos, eles estavam influenciando negativamente o povo. O povo de Israel, vendo o comportamento depravado dos filhos do sacerdote Eli, entendiam que aquilo era uma chancela, para que eles também pudessem praticar tais atos condenáveis. O sacerdote Eli afirma, aqui no versículo de número 24, não, meus filhos, não é boa a fama que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Às vezes nós imaginamos, é claro que, irmãos, existe aqui a necessidade de nós refletirmos sobre Eli como pai. Existe um embate muito grande sobre, será que Eli fracassou como pai? É um pouco difícil a gente chegar a essa conclusão, porque ele criou Samuel, e Samuel se tornou um grande homem de Deus, um grande profeta.
Então, se Eli não fosse competente na arte da criação, provavelmente Samuel não teria se tornado o homem de Deus que se criou. Mas os filhos dele, os filhos com o próprio sangue dele, nenhum quis servir a Deus. Nenhum se colocou à disposição do Senhor. Estando ele certo ou não, estando ele negligente ou não em algum aspecto na criação dos seus filhos, o fato é que a realidade na casa de Eli era uma realidade de problemas, e há algo muito forte aqui, irmãos. É o que está escrito no verso de número 25, bem no final do verso 25, diz o seguinte: Eli, o profeta, o sacerdote Eli, repreendendo seus filhos, disse que se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o seu árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Isso é uma repreensão. Olha, se vocês fizerem alguma coisa errada contra um homem, Deus há de julgar esse procedimento. Mas se vocês se levantam contra o próprio Deus, quem pode livrá-los disso? Era um alerta, irmãos, severo sobre os riscos que representam a gente não respeitar a santidade de Deus. Mas vejam que absurdo, o texto disse que eles não ouviram a voz do seu pai. E diz o que eu disse há pouco, que é o que me parece muito forte, porque o Senhor os queria matar. Essa expressão, o Senhor os queria matar, pode sugerir uma iniciativa de Deus. Deus havia decidido que aqueles jovens não sobreviveriam. Não, é que Deus, irmãos, é justo, e o seu juízo recai sobre toda impenitência, sobre toda iniquidade e sobre toda decisão voluntária de nós, de alguma maneira, afrontarmos a sua santidade. Lembramos de um fator importante, voltando para o aspecto histórico e cultural da época. Eli era sacerdote. Pela lei judaica, todos os levitas, irmãos, eles seguiam uma linhagem familiar. Então, por exemplo, se um homem fosse sacerdote, os filhos dele também tinham que ser sacerdotes. Então aquilo ali era uma vergonha muito grande. Para a gente poder ter uma ideia, é como se meu filho tivesse sido ordenado pastor, como eu sou pastor, e ele tivesse uma vida completamente depravada, vergonhosa, vexatória, que maculasse a minha reputação como pai dele, maculasse a imagem da igreja do Senhor diante da sociedade. Então os filhos de Eli deveriam estar fazendo o que Samuel fazia, ainda como menino, dedicando-se na casa do Senhor, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Não, estavam no mundo, mergulhados de cabeça, fazendo e acontecendo, cumprindo a vontade do diabo. E eles disseram que não estavam nem aí para a repreensão do pai. Por isso que o texto bíblico diz, eles estavam com o coração endurecido, porque Deus já havia decidido que eles iriam ser extirpados. E foi justamente o que aconteceu. Eu não quero nem perder meu tempo mencionando aqui qual foi o destino deles, mas eu quero convidar você a continuar a fazer essa leitura em casa e você descobrirá. O mais importante que eu quero aqui mencionar é que mesmo diante desse caos, mesmo diante desse cenário de maus exemplos, Samuel se manteve íntegro. Samuel não foi contaminado. Eli estava preocupado, ele disse: meus filhos, o que vocês estão fazendo está gerando mau exemplo para a sociedade. As pessoas estão começando a achar que é certo o que vocês fazem. Vocês estão desviando os caminhos do povo. Mas, impressionantemente, o menino Samuel, que não tinha mais do que 12 anos de idade, não se corrompeu. Não se deixou levar pelo exemplo dos seus irmãos de criação. Samuel, irmãos, não foi afetado. Isso mostra, mesmo numa geração, embaixadores do rei, mensageiros do rei, mesmo nessa geração que, lamentavelmente, vocês estão vivendo, que é uma geração muito pior do que foi a minha quando tinha a idade de vocês, porque quando eu era um adolescente, haviam ainda valores, princípios, respeito. No meu tempo de adolescente, nós respeitávamos pessoas mais velhas. Eu cheguei a ser disciplinado severamente pelos meus pais, apenas por reclamações que chegavam de professores. Hoje eu vejo jovens agredindo professores, desrespeitando professores. A minha geração tinha sentimentos nobres como o patriotismo,
como disciplina, e esses padrões e valores desapareceram nessa geração que vocês pertencem. Muitas vezes, dentro dos nossos próprios lares, não temos mais pais e mães sustentando esses princípios e esses valores, até pelo contrário, facilitando a difusão, a proliferação do que se opõe a tudo isso. Então hoje nós temos muitos adolescentes que estão sendo criados de maneira péssima, sem nenhum tipo de referência, ouvindo sim atrás de sim, nunca ouvindo um não, para que amanhã se tornem monstros que se voltam contra os seus próprios pais. Quantos são os adolescentes de hoje em dia que quase nunca têm a oportunidade de estar em volta de uma mesa com a sua mãe, com o seu pai, com uma Bíblia aberta, para meditarem na Escritura, para louvarem ao Senhor? E quantas vezes os nossos adolescentes, nos tempos de hoje, estão participando das coisas do mundo, estão se envolvendo nas influências do mundo, estão se comportando como jovens do mundo, e os pais estão ali, inertes, como que cegos diante dessa cena, e às vezes até mesmo dizendo: é normal, é da idade. É normal, é da idade que um menino de 12 anos esteja no templo pregando a palavra de Deus? Não. Diremos que não. Um menino de 12 anos tem que estar brincando. Um menino de 12 anos tem que estar se divertindo. Não tem mentalidade ainda, não tem maturidade ainda para aprender a palavra de Deus. Eu, porém, vos digo, desde que seu filho está no colo ou mesmo no ventre, porque os meus filhos, quando eles estavam no ventre da mãe, eu já orava por eles, eu já pedia ao Senhor, já ministrava sobre eles, eu já falava com eles, porque eu creio nisso, irmãos. Não existe idade para nós ensinarmos nossos filhos a servirem a Deus. Por isso, a geração de hoje, ela é uma geração que está assistindo um declínio, uma queda, uma decadência sem precedentes, a ponto de nós nem nos assustarmos mais com notícias absurdas, horrendas, horripilantes, nefastas, horrorosas, que arrepiariam os nossos antepassados. Hoje elas são comuns, hoje elas são, entre aspas, naturais. Mas mesmo assim, eu lhes digo, vocês podem e devem resplandecer como luz no meio desse tempo de trevas. Como o menino Samuel, mesmo diante de um cenário totalmente caótico, com péssimas influências, decidiu: eu vou servir ao Senhor, mesmo sendo apenas um menino. Amém? Samuel foi um adolescente aprovado, que avançou com propósito, que foi preparado para honrar o rei. Se nós estamos falando aqui de embaixadores do rei e de mensageiras do rei, eis aí um exemplo de um jovem que honrou o rei da maneira devida. Eu também gostaria, irmãos, de mencionar o fato de que o desenvolvimento de Samuel para chegar até esse ponto, ele se deu justamente através da consolidação dessa identidade de serviço a Deus. Samuel não foi apenas uma criança que foi instruída, ele foi uma criança treinada. Por isso mesmo é que o texto aí no versículo que nós lemos há pouco, menciona que Samuel, ele já exercia na prática o ministério, mesmo sendo ainda tão jovem, e já vestia a estola sacerdotal. Você sabe, nós temos hoje no meio cristão, eu estou falando aqui de forma generalizada, nós temos homens barbados e de fios brancos, assim como eu, que não têm a capacidade de fazer absolutamente nada na obra do Senhor. E eu olho aqui um menino de apenas 12 anos de idade, fazendo a obra do Senhor com intrepidez, com autoridade, com convicção, com firmeza e com fé genuína e verdadeira. Nós temos que educar, irmãos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças e treiná-los na obra do Senhor. Então, tem pouquíssima relevância o fato da gente ver alguns deles virem aqui à frente, ficarem nervosos e esquecerem uma coisa ou outra da sua fala, o que não aconteceu aqui, eles foram impecáveis, né? E como é bom a gente ter a idade que eles têm, que a gente consegue memorizar esse negócio todo. Mas
tudo isso faz parte de um treinamento, tudo isso faz parte, meus irmãos, de um processo. Nós estamos preparando essas vidas para que eles venham a se tornar futuramente instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Por isso não importa as mudanças sociais, não importa as transformações, e todas têm sido péssimas no nosso tempo. Como igreja do Senhor, nós temos que conservar esses valores, educar as nossas crianças desde pequenas, educar os nossos adolescentes para que eles sirvam a Deus, para que eles aprendam valores como esse: patriotismo, honrar valores de respeitabilidade, serem conhecedores da Escritura Sagrada e serem como Samuel, jovens que se colocam à disposição do reino de Deus. Aqui eu quero deixar uma palavra para eles e depois para os pais que se encontram entre nós. Para eles eu quero dizer, e aí, no auge da minha experiência pessoal, e digo isso recorrentemente, como eu louvo a Deus por ter encontrado Jesus quando estava na fase em que muitos de vocês estão hoje. Porque quando eu converso com algum homem da minha idade, eu fico arrepiado com os testemunhos que eles me dão. Alguns que se converteram já depois dos 30, 40, falam assim para mim: olha, pastor, você está olhando para mim hoje, mas você não sabe quem eu fui. E é de estarrecer todas as experiências negativas que essas pessoas tiveram ao longo da vida. E quando eu digo para alguém, quando eu converso, por exemplo, que eu não sei que gosto tem bebida alcoólica, quando eu digo para alguém, quando eu converso, por exemplo, que eu não sei que gosto tem um cigarro ou qualquer espécie de drogas, e algumas vezes eu já testemunhei que algumas pessoas já sorriram de mim, porque às vezes numa visita, alguém nas imediações estava consumindo drogas, e eu senti um cheiro, e eu digo: mas que cheiro é esse? E as pessoas começaram a sorrir. Sabe, pastor, você não sabe o que é isso? Isso é maconha. Eu digo: bom, eu não sei o que é maconha. Eu nunca cheguei nem perto disso. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus entrou na minha vida ainda nessa idade. Porque eu tive a oportunidade, e eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que muitas pessoas não tiveram, de conhecer o Evangelho ainda muito menino, e isso me livrou dessas influências. Isso me protegeu. Por isso, recebam a juventude como uma dádiva, não para a prática da destruição, mas para a entrega plena ao serviço do Senhor. Como embaixadores do Rei, como mensageiras do Rei, sirvam ao Senhor de todo o coração. Não sejam iludidos e enganados pelas ofertas desse mundo. Jovens, rapazes cristãos, vocês não devem jamais imitar o comportamento de outros garotos da idade de vocês que não têm o temor do Senhor. Vocês precisam ser a referência, a luz e o exemplo para eles. Moças cristãs, preservem a sua pureza, preservem o seu bom testemunho. Não sejam influenciados por essa geração que tem destruído a moral da mulher. Em nome de uma suposta defesa da dignidade feminina, tem lançado na latrina essa dignidade. A dignidade da mulher está em servir a Deus, está em andar segundo os rudimentos da Escritura Sagrada. Sejam boas filhas, aprendam a amar valores como família e amem a projeção futura de que um dia vocês serão mães de família também. Isso é nobre e aceitável diante do Senhor. E aos pais, eu devo dizer aqui algo muito importante. Muito, meus irmãos, daquilo que hoje tem destroçado a nossa juventude é fruto da irresponsabilidade dos pais. É consequência da ausência dos pais, que não significa necessariamente ausência física, mas principalmente a ausência de autoridade espiritual sobretudo. Ver os nossos adolescentes progredindo de posto, chegando a essa postura de promoção, enche meu coração de alegria, enche meu coração de esperança, porque eu sei que isso significa que se o Senhor Jesus não voltar nos próximos dias, esses serão aqueles que irão dar continuidade na sua obra entre nós, e que Deus certamente irá usá-los poderosamente para a sua glória. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os pais que apoiaram.
mas quero deixar também aqui uma palavra de repreensão àqueles que não apoiaram. Muitas vezes, irmãos, esses jovens não estiveram aqui porque não tiveram apoio dos pais. Muitas vezes há uma convocação para que eles participem das programações e eles não conseguem chegar até aqui porque os pais preferem levá-los para outras alternativas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas não há nenhum ambiente melhor para o seu filho estar do que a casa de Deus. Talvez você possa trabalhar dia e noite pensando: preciso deixar uma segurança e uma herança para meu filho. Nenhuma herança é mais enriquecedora para o seu filho do que o conhecimento e a intimidade com a palavra de Deus. E como igreja, nós assumimos o compromisso de ajudar a família a educá-los a serem cidadãos de bem. Esses embaixadores, essas mensageiras estão sendo ensinados aqui, não apenas a honrarem o Evangelho, mas também a honrarem seus pais, a honrarem autoridades, a serem cidadãos de bem. Jovens que crescem aprendendo e se submetendo à palavra de Deus, não serão aqueles que se envolverão com drogas, não serão aqueles que cedo destruirão a sua juventude com uma gravidez precoce, não serão aqueles que se envolverão com violência e com criminalidade, não serão aqueles que se levantarão contra os seus próprios primogenitores. Serão futuros homens e mulheres de bem, que ainda darão esperança de que nem tudo está perdido e de que Deus ainda tem um remanescente para o qual Ele possa utilizar nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, que esse trabalho avance, prossiga. Meus agradecimentos aos nossos queridos irmãos que estiveram trabalhando com os embaixadores e as mensageiras ao longo desse último ano. Que Deus abençoe abundantemente aqueles que darão continuidade a esse trabalho que não pode parar, em nome do Senhor Jesus. Amém?